Hora de falar sobre o Cruzeiro. E dá para dizer que Luiz Araújo se animou com a possibilidade de defender a Raposa. Atacante que foi comprado pelo Flamengo junto ao futebol americano e que nunca conseguiu ser titular absoluto ou protagonista. E é exatamente nisso e no fato de ganhar mais dinheiro que o Luiz Araújo se apega para pedir a negociação com a Raposa. O Flamengo faz jogo duro, mesmo levando em consideração que ele está longe de ser titular. Na atual temporada, o Luiz Araújo soma 22 partidas, 8 como titular e 14 na condição de reserva. São 4 gols marcados e 3 assistências. Cruzeiro tem insistido no Luiz Araújo, já havia feito uma primeira investida há algum tempo atrás, sugerindo inclusive uma troca pelo Matheus Pereira. Agora uma nova rodada de negociações, o Cruzeiro chegou a sugerir que o William, lateral direito, ou o Wallace, volante, pudessem ser utilizados como moeda de troca. O Flamengo disse que não aceita, só sai negócio mediante pagamento de 100 milhões de reais. E é o tipo da pedida que você faz para que o negócio não aconteça. Afinal de contas, não tem lógica você gastar 48 milhões de reais para contratar um jogador em 2023, esse jogador ser reserva no seu time e você querer o dobro do valor para negociá-lo. Todo mundo já sabe que o Cruzeiro, ele terá aí um mercado com menos movimentação. É um pedido do técnico Leonardo Jardim, é um desejo de todo o departamento de futebol de trabalhar dentro de um orçamento. Então, o Cruzeiro vai fazer contratações, vai fazer investimento, mas não serão aquelas contratações com uma fortuna sendo gasta pelo departamento de futebol, por tudo que a gente já trouxe aqui na Samuca TV. Mas, por exemplo, o Cruzeiro quer fazer um investimento, que eu considero importante, no zagueiro Vitor Gabriel, do Internacional, 21 anos, jogador canhoto. Esse é um pedido muito forte do técnico Leonardo Jardim, que na avaliação aprovou o nome do atleta e tem uma conversa neste momento entre os presidentes, o Pedro Lourenço e o presidente do Internacional. E apesar do Inter, neste momento, não pensar em uma venda, ou melhor, o Inter tem um entendimento de que o atleta ele esteja ali avaliado em 10 milhões de euros. E aí, para se vender o que o Inter deve comprar, que é a parte do esporte, que está inclusive estipulada, essa parte, 60%, o Inter teria direito aí a 6 milhões de euros. Por este valor, acho pouco provável que o Cruzeiro avance na negociação. Mas o Cruzeiro entende que pode pagar um valor significativo, não chegando neste aí de 6 milhões de euros, mas tentando convencer o Internacional, que passa por um momento complicado. A parte financeira não está legal no clube de Porto Alegre, então o Pedro Lourenço tem esse desejo de convencer o Internacional e aí, claro, tentar uma composição com o atleta, de que isso poderia ser importante também, um movimento deste na carreira dele, ele que se recupera de uma entorse, mas até agora sem avanço. Mas o fato é que o Leonardo Jardim quer muito o Vitor Gabriel, jovem zagueiro do Internacional, e encaixa perfeitamente naquilo que o Cruzeiro busca, que é um atleta jovem para retorno técnico imediato e pode ser mais bem trabalhado para no futuro valer uma transação importante. Só que depende, claro, deste desejo do Internacional de aceitar por um valor menor do que esse. A gente tinha falado que em torno de 3 milhões de euros o Cruzeiro poderia pensar no negócio, talvez aí aumentando um pouco mais para que agrade também ao clube gaúcho, mas até agora sem avanço significativo. Por falar em clube gaúcho, o Cruzeiro vem contando aí jogo após jogo uma possibilidade de receber uma grana importante com uma venda do lateral esquerdo Marlon. Isso porque o Marlon já atingiu 40% dos jogos necessários para que o Grêmio tenha que comprar o atleta. E o detalhe é o seguinte, tirando os jogos com o Cruzeiro, que o Marlon não pode atuar, o Grêmio tem pelo menos mais 26 partidas no ano, contando Copa Sul-Americana, 2 jogos, e o restante do Campeonato Brasileiro. Se avançar na Copa Sul-Americana, na próxima fase o Marlon já pode atuar,
a chance dele fazer mais jogos, vencendo titular absoluto, é ainda maior. Então, 26 jogos. Se o Marlon fizer 15 destas partidas, a cláusula será ativada e o Grêmio terá que pagar 3,5 milhões de euros ao Cruzeiro. Seria uma grana muito importante. Acho pouco provável, pela titularidade do jogador no tricolor gaúcho, que o Grêmio controle esse número de jogos e não deixe o atleta completar esse limite de 25 partidas para que a compra seja obrigatória. Então, é uma contagem que vai acontecer aí na volta dos jogos, quando o futebol for retomado. Lembrando que, como está emprestado, os 2 jogos contra o Cruzeiro, o Marlon não poderá atuar. Cruzeiro aí, nesse ritmo então, de férias para os jogadores, mas o departamento de futebol trabalhando, buscando opções para encaixar aí no que o orçamento permite neste momento para se contratar e também que agrade a todo o departamento de futebol que vem trabalhando em conjunto para buscar esses reforços. Tá falado, pessoal? E já que falamos disso, ô Xará, tem jogador que pode deixar a toca da Raposa? Como é que é essa história aí? Ô, mano, eu falei sobre o Cruzeiro buscar zagueiro, né? O Cruzeiro quer contratar zagueiro, quer buscar também um atacante liberado, um jogador de lado de campo. E eu vou falar também sobre essa possibilidade de mais saídas, né? O Gamarra é uma saída que pode acontecer e muita gente pergunta do Wallace. Esse não deve sair. O Wallace tem a confiança do técnico Leonardo Jardim, do Mister, vem buscando a evolução no futebol, ainda não foi o Wallace que todo mundo conhece da Europa, da seleção brasileira, do Grêmio, mas é um jogador que hoje está muito mais, vamos colocar assim, para continuar do que para sair. O torcedor fica ainda chateado com a atuação do Wallace, porque ainda não foi aquele jogador que já vimos em algumas outras oportunidades, mas a tendência é que ele permaneça. Também tem essa confiança do treinador que ele pode crescer o futebol dele para o segundo semestre, pode evoluir o futebol dele. É uma questão, então, importante a ser destacada, que o Wallace, a tendência, chegou até uma proposta do Grêmio de tentar levar o jogador por empréstimo, com o Cruzeiro pagando parte do salário. O Cruzeiro não aceitou. O Cruzeiro entende que é muito melhor ter o atleta em evolução aqui na Toca da Raposa do que ele deixar numa circunstância dessa, como eu citei, Romano. Eu acho inteligentíssimo. Não sei se você pensa a mesma coisa. Não, mesma coisa. Eu acho a mesma coisa. E também tem uma coisa, né, Romano? A partir de agora, que vai ter de especulação também. No. Porque é empresário tentando empurrar jogador, a nossa imprensa, né, tentando plantar notícia. Então agora tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque vai vir muita coisa aí que não dá pra aproveitar, viu, Romano? E eu só quero, até pra gente deixar bem claro, né? Mas a janela não tá aberta? Não. O que se abriu foi uma janela de exceção. Sim. Que a CBF permitiu. A janela pra valer é mês que vem. Que aí o bicho canta. Que aí tem assédio lá de fora para jogador, igual já chegou aí possível interesse em jogador de Atlético de Cruzeiro. É essa janela braba que vai abrir ainda. Então, o negócio vai esquentar. Daqui, nós estamos o quê? Dia 14, né? Sim. Lá pro dia 20, 22 já começa a esquentar. Porque daí no segundo semestre começa a temporada europeia, né? Então aí que eles realmente vão atrás de contratação, de jogadores, de reforços, aí que realmente a gente vai ter mais ou menos uma ideia, principalmente de quem os times de fora têm interesse, e pode mudar muita coisa, né? Pode mudar muita coisa na temporada brasileira, você não tem a dúvida. Tem time que pode perder jogador importante aí, não conseguir repor, tem time que pode contratar jogador bom e melhorar, tudo isso pode acontecer. Acho importante que alguém da base seja de fato integrado 100% ao profissional, né? Fazer parte do dia a dia de treinamentos, até para essa evolução também nesse momento. E tá muito claro que o Gamarra, infelizmente, nos jogos de principal nível aí, não vai ter condição de jogar pelo Cruzeiro. Não, o Panceri falou do Bruno Alves, eu acho que pode ser o quinto zagueiro. O mundo ideal é se você tem 5 zagueiros, a quinta opção ser alguém da base, sabe? Que pode passar a ser a quarta, dependendo do mérito dele, né? Terceiro por mérito, você tem que ter, cara, tem que ter isso. O Cruzeiro já tá fazendo um bom trabalho
colocando alguns garotos integrados ao elenco principal, muitos deles jogando, né? O Leonardo Jardim aproveitou muito bem os últimos jogos da Sul-Americana, que o Cruzeiro foi eliminado, para dar minutos para alguns desses atletas, e eu acho que na zaga não precisa ser diferente. Você sobe alguém da base para treinar no dia a dia com o profissional, e quando tiver que relacionar um zagueiro a mais, você tem o cara da base, pode ser o Bruno. Não sei se é melhor dar chance ao Gamarra ao invés do Bruno Alves, sabe, Cirilo? Isso... Não, eu tenho certeza que é melhor dar chance ao Bruno Alves que ao Gamarra. Acho que o Gamarra não tem mais para muito que imaginar que ele vai fazer diferente. Não. Então, eu acho que o Cruzeiro, enquanto não acha esse zagueiro no mercado, dá chance para alguém da base. Se o Bruno Alves tiver, acho que ele é melhor, tá? Mas vamos só de exemplo. Se o Bruno Alves tiver a mesma qualidade do Gamarra, é melhor colocar o Bruno Alves. Claro, porque é um ativo do clube. Né? Você não tem a dúvida, ele vai ter minutos, vai estar na vitrine, vai ter clubes de fora. Opa, esse garoto não fez um grande jogo, ele vai estar sendo bem aproveitado, ele deve ter alguma coisa de bom. É muito melhor ter alguém da base como quinta opção do que alguém com a qualidade do Gamarra. E é muito claro, né, Pansieri, que houve de fato uma mudança até de orientação institucional no Cruzeiro para dar mais espaço para esses garotos estarem no dia a dia, e são muitos garotos com qualidade, né, Pansieri? São muitos. Eu vou lembrar até do Cauã Prates, né, o jogador que vem fazendo alguns jogos, fez na Copa Sul-Americana. E aí, Cirilo, é interessante porque ele joga de lateral no Cruzeiro, mas na seleção brasileira ele faz a zaga pelo lado esquerdo, né? Foi campeão até com a seleção sub-17 fazendo essa função. Então, quem sabe, numa necessidade, numa carência, se é um jogador... Eu ouvi do próprio Adilson Batista, que é o diretor da base do Cruzeiro, me falando que é um atleta muito compromissado, muito sério, apesar de jovem, né? Mas tem essa cabeça boa, que é tão importante hoje no futebol. Não adianta, às vezes, o cara ser bom de bola e ter a cabeça voada, né? Não adianta. E muito pelo contrário, o menino, o Cauã, ele tem esse jeito, né? Sério. E aí, quem sabe, numa necessidade até para uma atividade na Toca da Raposa, alguma coisa nesse sentido, fazendo essa defesa do lado esquerdo, porque é forte também, jogador que tem essa questão importante, ainda está em desenvolvimento, ainda nessa maturação e nessa minutagem, pode ser uma alternativa até que chegue esse jogador, até que chegue esse zagueiro. Agora, ô Cirilo, o Cruzeiro também monitora, nós já trouxemos também essa questão de um atacante pelo lado direito, até essa sondagem que teve durante a semana em relação ao TT, o jogador não vai sair do Panathinaikos da Grécia, mas mostra que o Cruzeiro também quer um jogador ofensivo, um ponta que vai atuar do lado, por exemplo, esquerdo, pode ser uma alternativa, ou do lado direito, enfim, o Cruzeiro tá olhando. E aí, deixa eu trazer uma informação do feminino, porque hoje teve empate com o Sport por 1-1, o Cruzeiro que tá invicto a 14 jogos, na próxima rodada que encerra a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, terceiro colocado, na quarta-feira, então, às 15h, no Parque São Jorge, em São Paulo. Eu posso dizer, Cirilo, que as cabulosas estão impossíveis, já conseguindo essa classificação de forma antecipada também para trazer em feira feminino. O jogo foi no Castor Cifuentes, a Nação Celeste participando, empurrando a equipe que vem fazendo uma boa participação também no Brasileiro Feminino. Excepcional a campanha, liderança garantida com algumas rodadas de antecipação. Agora tá faltando o último jogo, né? Esse duelo contra o Corinthians que o Pansieri destacou. Vem aí um mata-mata forte também no Brasileiro Feminino. Fala, Edu. Só voltando rapidamente ao assunto da base no Cruzeiro. Aliás, o trabalho na base do Cruzeiro, ele é bem feito. E, aliás, estão ampliando agora o trabalho na base do feminino também. Contrataram a nova diretora, a Keila, que era do Minas, para comandar também a base agora. O Cruzeiro trata o feminino como deve ser tratado, né? Profissionalmente. Profissionalmente é a camisa do Cruzeiro, né? Enfim, hoje está fazendo um belo campeonato brasileiro. Mas voltando a falar da base, rapidamente, a gente falou aí de Bruno Alves, de Pedrão, de Murilo Hickman, de Cauã, mas não falamos do principal jogador do Cruzeiro hoje da base, né? Quem? Que é o Kaique, que tá voando, baita lateral esquerdo, né? Titularíssimo, força física, parece um veterano. Olha, esse cara, se o Cruzeiro pensa em ativo, não demora muito. O mercado já deve estar de olho, mas olho grande mesmo no Kaique. Muito, muito, muito importante pro time do Cruzeiro, com toda certeza. Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.